Geralmente, quando se pensa em segurança, a imagem que vem à mente é algo super estático, né? É, tipo uma fortaleza impenetrável. Exato. A sensação instintiva é aquela de que basta construir uns muros bem altos, colocar um cofre pesado na sala, trancar a porta e, bom, a segurança está garantida. Sim, porque a gente acha que nada vai balançar. É aquela busca clássica pela ausência total de volatilidade. Mas a questão central surge justamente quando o chão sob essa fortaleza começa a se mover, e de uma maneira que a engenharia simplesmente não previu. Ah, é aí que o perigo mora. De repente, aqueles muros que eram extremamente rígidos não parecem mais tão seguros. Começam a rachar, né? Racham porque não tem flexibilidade estrutural, sabe? Não conseguem absorver o impacto. E a solidez vira uma armadilha. E exatamente essa reflexão que guia a nossa imersão analítica de hoje. Nós estamos debruçados sobre um dossiê executivo muito denso. Muito mesmo. Datado de maio de 2026. Ele foi assinado pelo Luciano Silva, que é consultor sênior da Help Plan Consult. E a nossa missão aqui, só para deixar claro, não é apenas repassar um monte de indicadores econômicos chatos. Com certeza não. O objetivo é decodificar a mecânica oculta que regeu o dinheiro e a alocação patrimonial num momento de transição de mercado extremamente abrupta. Nós vamos da gravidade da macroeconomia global até a blindagem jurídica do patrimônio pessoal. O que torna esse material fascinante logo de cara é a constatação de que o mercado financeiro nunca manda aviso prévio. Nunca. Ele não manda um e-mail avisando. Ele simplesmente reage aos fatos. E o mês de maio de 2026 se consolidou como um divisor de águas histórico nesse sentido. Houve uma reprecificação tão violenta de prêmios de risco que aquela falsa sensação de estabilidade ruiu muito rápido. E a tese estrutural que vamos explorar na nossa análise é que a verdadeira proteção não vem da tentativa de anular a volatilidade. Até porque ela é inevitável. Exatamente, mas sim de uma preparação intencional. Uma arquitetura feita para absorver essa volatilidade. Então, para entender como blindar qualquer capital, a gente precisa primeiro observar o clima macroeconômico, sabe? Aquelas forças gravitacionais que arrastam todo o resto da economia. E é aqui que nos deparamos com o que podemos chamar de o paradoxo do dólar. Certo, vamos desempacotar isso. Há uma dinâmica super confusa que o dossiê detalha no início. É bem contraintuitivo. Em abril de 2026, o dólar no Brasil atingiu a mínima de 2 anos. Bateu R$ 4,95. Isso foi muito impulsionado pelo carry trade, né? Sim, aquela estratégia clássica em que o investidor global toma dinheiro emprestado num país com juros baixos e investe aqui no Brasil. Aproveitando a nossa taxa altíssima. Pois é, mas aí chegou maio e o índice global do dólar, o DXY, caiu. Pela lógica, se a moeda americana enfraquece no mundo todo, o real deveria ganhar espaço. Deveria, era o esperado. No entanto, o dólar no Brasil disparou e foi testar os R$ 5,06. A grande dúvida é: por que a nossa moeda apanhou tanto se o dólar estava perdendo força globalmente? Essa assimetria pega muito investidor desavisado, porque exige olhar para as engrenagens internas do país e não apenas para fora. Tem que olhar para dentro. Exato. A análise demonstra que a inflação de serviços no Brasil se mostrou incrivelmente persistente. O IPCA 15 registrou alta de 0,62%. O que é bastante coisa. É muita coisa. E paralelamente a isso, o ruído fiscal interno aumentou consideravelmente. Quando o investidor institucional estrangeiro coloca isso na balança, a percepção de risco dispara. E para manter o capital no país, ele exige um prêmio maior. Sim. E como a conta não fecha, o que acontece? Fuga de capitais. O fluxo de saída supera o de entrada, a demanda por dólares para deixar o país explode. E aí a cotação sobe, descolando completamente daquela fraqueza global da moeda americana que a gente comentou. Faz todo sentido. E essa fuga de dólares acaba fortalecendo a tempestade perfeita aqui dentro. O que nos leva ao nosso próprio buraco negro financeiro.
que é a taxa Selic. O grande buraco negro. Ela estacionou em 14,50% ao ano. E a análise diz que ela ficou ancorada nesse cenário de inflação resiliente e num desemprego baixo. Desemprego na casa dos 5,8%, né? Isso. Imaginar a Selic a 14,5% é como visualizar um buraco negro gigantesco bem no centro do ecossistema econômico. A força gravitacional é tão brutal que suga absolutamente todo o oxigênio. Suga todo e qualquer apetite por risco. É a imagem perfeita para explicar o achatamento da curva de juros. O que o mercado chama de bear flattening. Isso mesmo. Basicamente, o mercado projeta que o dinheiro vai continuar caro por muito tempo, nivelando as taxas curtas e longas num patamar muito alto. E o custo de oportunidade vira o grande predador da economia real, né? Com certeza. Pensa bem. Se o governo paga 14,5% de rendimento ao ano, com risco soberano, a atratividade de abrir uma fábrica ou contratar pessoal simplesmente desaparece. Ou mesmo investir na bolsa de valores. Despenca. O capital é sugado direto para a renda fixa, forçando uma correção agressiva para baixo nos preços dos ativos de risco. O que limita a expansão das empresas. Mas essa gravidade interna colide de frente com choques externos, que são totalmente imprevisíveis. E aí que a mecânica global fica complexa. Entra a geopolítica. Exato. O cenário geopolítico relatado traz um evento monumental. Um memorando de entendimento para um cessar-fogo de 60 dias entre Estados Unidos e Irã. E com isso, o tal do prêmio de guerra evapora, num instante. Imediatamente, o barril de petróleo Brent despenca 5%, caindo para a faixa dos $94. E isso gera um efeito cascata. Atinge em cheio a nossa bolsa. Sim, as ações da Petrobras recuam fortemente. O dossiê pontua que isso refletiu tanto a queda global do petróleo, quanto, de forma puramente técnica na precificação, temores em relação a possíveis subvenções governamentais. O mercado precificou esse risco também. E nas commodities agrícolas a coisa também foi feia. A bolha do cacau estourou, caindo para $4.050. Com o capital migrando às pressas para a soja e o milho, certo? Exatamente. Mas tem um dado aqui que, olha, exige uma pausa. O ouro. Ah, sim. Aí é que a coisa fica realmente interessante. O ouro recuou para a faixa de $4.450. Espera. Como assim? A regra fundamental, ensinada em qualquer manual de economia básica, não é correr para o ouro durante transições bruscas de mercado? Essa é a teoria, né? Por que os investidores liquidariam o ativo de proteção por excelência num momento de incerteza como esse? Fiquei impressionada com isso. Olha, esse movimento do ouro é talvez a aula magna de como a infraestrutura financeira moderna opera na prática. O ouro não caiu porque os fundamentos de proteção dele desapareceram. Então foi por quê? Ele caiu por conta de um mecanismo chamado chamada de margem, ou margin call. Ah, alavancagem. Isso. Imagine grandes fundos de investimento globais. Eles operam altamente alavancados, apostando bilhões na alta contínua do petróleo devido ao risco de conflito no Oriente Médio. E de repente sai o cessar-fogo. O petróleo desaba repentinamente e o patrimônio desses fundos sofre um rombo imediato. As corretoras não esperam. Elas exigem depósitos instantâneos em dinheiro para cobrir essas perdas. Sob a ameaça de liquidar todas as posições do fundo à força, imagino. Exatamente. Então não é uma reavaliação de teses de investimento sobre o ouro. É puro desespero por liquidez imediata. Eles precisam de dinheiro vivo em questão de horas. Precisam de caixa rápido. E como se gera caixa nessa velocidade? A pessoa não consegue vender facilmente posições gigantescas de ativos sem liquidez. E não vai querer realizar prejuízos massivos naquilo que já está caindo. Claro que não. Então a saída é vender as joias da coroa. Vender aquilo que ainda tem valor, que está dando lucro e que todo mundo aceita comprar na mesma hora. O ouro. O ouro. Essa onda de vendas forçadas para cobrir os buracos feitos pelo colapso do petróleo simplesmente inunda o mercado com ouro e faz o preço dele despencar. Caramba! Isso ilustra o perigo de olhar para um ativo de forma isolada. Num evento de liquidez extrema, a correlação entre ativos totalmente diferentes vai a 1, porque quem dita o preço não é o fundamento, é a urgência de quem precisa cobrir margem. Bom,
Se os gigantes globais são forçados a vender suas reservas estratégicas para não quebrar, imagina o que acontece com a empresa brasileira com receita em reais presa no nosso buraco negro dos juros a 14,5. O cenário microeconômico fica bem difícil. A análise mergulha a fundo nessa microeconomia, pintando um quadro severo para o que chama de vítimas corporativas. A gente vê um Ibovespa travado, estagnado ali nos 175 mil pontos. É um platô enganoso. Sim, porque por baixo desse platô o ecossistema está sangrando. Temos o exemplo da Azul entrando com pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos, asfixiada por dívidas dolarizadas. E o caso da Raizen, que foi muito emblemático, os papéis derreteram 19,05% num único dia. Nossa, isso depois do anúncio da conversão de 45% do passivo em ações, certo? Isso. É uma diluição massiva. A analogia da pizza que o dossiê usa é perfeita para entender isso. Como funciona essa analogia? Pensa assim, a empresa não gerou mais valor, a pizza não cresceu um único centímetro. Mas para pagar as contas asfixiantes, a diretoria decide cortar essa mesma pizza no dobro de fatias. E entrega essas fatias novas aos credores. Exato. Quem já era acionista, quem tinha uma fatia original, acorda no dia seguinte e percebe que seu pedaço encolheu pela metade. A destruição de valor para o minoritário é pura matemática. É uma dinâmica implacável e que pune severamente qualquer empresa alavancada. Mas a pressão não vem apenas do custo da dívida, né? Não. Vem de mudanças estruturais na economia real também. A análise aborda o impacto da PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Certo. E é fundamental deixar claro para quem nos acompanha agora que não estamos tomando partido político sobre esse assunto. Exatamente, não tem nenhum julgamento moral aqui. Não estamos apoiando ou criticando a medida em si, tampouco a visão do autor sobre ela. Nosso papel aqui é estritamente analisar como a mecânica financeira e os balanços das empresas absorvem esse evento reportado. Precisamente. Olhando do ponto de vista puramente contábil e operacional, o fim da escala 6x1 funciona como um evento microeconômico, que detona um impacto macroeconômico nos balanços. Especialmente para o varejo. Para o setor de varejo e de serviços, isso representa uma explosão instantânea no OPEX, naquela linha de custos fixos, com folha de pagamento e novas contratações. E num cenário de juros baixos, a empresa até repassa esse custo para o preço final. Mas com a Selic asfixiando o crédito e o consumidor com o orçamento no limite, não há espaço para repasse. Não há. O resultado é a compressão abrupta das margens de lucro. Isso explica perfeitamente a migração do grande capital. O dinheiro nunca desaparece, ele foge para a qualidade, buscando os chamados refúgios. Sim, o fluxo institucional busca resiliência. Há um movimento claro que o dossiê mostra de concentração em value stocks. As ações de valor. Isso com grande destaque para os bancos consolidados, instituições financeiras gigantescas como o Itaú e Banco do Brasil. Eles possuem tesourarias que sabem operar e até lucrar pesadamente no ambiente de spreads altos. Além dos bancos, a renda fixa continua sendo refúgio, né? A renda fixa longa atrelada à inflação e os fundos imobiliários de infraestrutura, como o SNL 11. Que possuem contratos atípicos ajustados por índices inflacionários. Exatamente. Blindando o capital da perda do poder de compra. Bom, enquanto a economia real, a indústria e o varejo sofrem essa compressão implacável, há um ecossistema paralelo operando sobre leis da física completamente diferentes. O mercado cripto. Sim. E isso tem atraído dinheiro institucional de forma massiva. A análise detalha a resiliência dos ativos digitais. O Bitcoin, por exemplo, demonstrou uma força tremenda, sustentando ali a faixa de 74 a 77 mil dólares, gerando um volume global de 43 bilhões de dólares diários, mas o ponto de inflexão não está na criptomoeda principal. O dado mais contundente revela algo sobre as stablecoins. Aquelas moedas digitais atreladas ao dólar, como o USDT e o USDC. Isso. O material revela que elas dominaram mais de 55% de todo o volume negociado no mês. À primeira vista, confesso que isso soa meio contraintuitivo. Parece fuga. Se mais da metade do dinheiro está buscando paridade com o dólar dentro do mundo cripto,
A interpretação não seria de que os investidores estão fugindo do risco e indo para o caixa? Essa é a leitura superficial, sabe? Mas a mecânica institucional por trás desse número revela o oposto. Esses 55% não são pessoas abandonando o cripto. Então é o quê? É o que chamamos de dry powder, ou pólvora seca. Grandes tesourarias e fundos institucionais perceberam a volatilidade e decidiram reduzir a exposição. Venderam os ativos mais arriscados? Sim, liquidando posições em Solana, Dogecoin, entre outras. Mas aqui está o pulo do gato. Em vez de sacar esse dinheiro das blockchains e devolver para os bancos tradicionais, eles estacionaram os bilhões em dólares digitais. Dentro do próprio ecossistema cripto. Claro, porque eles não querem o atrito de voltar para o sistema bancário, né? O custo e o tempo de reentrada seriam altos demais num momento de oportunidade. A velocidade de execução é tudo para eles. Eles mantêm a liquidez imediata. Estão com o dedo no gatilho, posicionados, apenas esperando a poeira da volatilidade macroeconômica baixar. E quando clarear, eles não vão precisar de dias para aprovar remessas internacionais. Não vão depender do horário comercial de bancos. Eles vão comprar ativos subprecificados na fração de 1 milissegundo. Essa é a verdadeira vantagem da pólvora seca em moedas estáveis. Então, recapitulando o caos, temos juros de 14,5% esmagando margens no Brasil, cadeias globais disparando chamadas de margem no ouro e bilhões em pólvora seca digital apenas esperando na espreita. É um cenário bem hostil. Como que quem constrói e protege patrimônio consegue operar no meio desse caos? Então, o que tudo isso significa? A reta final da imersão toca justamente nisso. Na arquitetura jurídica e na psicologia do investidor para lidar com esse moedor de carne. O planejamento estrutural começa, ironicamente, na mente, pelo que o dossiê aponta. Sim, o documento baseia-se em pilares comportamentais. O primeiro é o que podemos chamar de estoicismo patrimonial. Que conceito interessante. Em cenários de incerteza, o cérebro humano tenta prever o imprevisível, e isso só gera ansiedade e erros de execução. O estoicismo ensina a focar apenas no que é controlável. Porque ninguém aqui tem controle sobre a taxa de juros do Banco Central. Nem sobre acordos geopolíticos. O que se controla é a taxa de poupança mensal e a disciplina na alocação de ativos. E o segundo pilar recai sobre os famosos axiomas de Zurique, né? Isso. Eles determinam que o risco não é algo a ser evitado a todo custo, mas sim a matéria-prima do retorno. O segredo é a assimetria. Tem uma parcela minoritária do capital exposta a ativos de alto risco e potencial explosivo, mas dimensionada para não quebrar a família se der errado. Exato. O material também faz um alerta importante sobre o viés de ancoragem, que é aquela armadilha mental de achar que só porque uma ação já custou triplo no passado, ela obrigatoriamente está barata hoje. A famosa cilada de comprar a ação de empresa falida só porque o gráfico caiu. Muitas vezes o ativo perdeu valor porque os fundamentos da empresa estão indo para a insolvência mesmo. É o mercado precificando a realidade. Mas aí a gente esbarra num problema estrutural central que a consultoria levanta. De nada adianta o investidor ter essa disciplina estoica, ignorar vieses, acertar a mão no Bitcoin a $77 mil ou travar um tesouro a 14,5. Se a estrutura não aguenta, né? Se a estrutura em que esse dinheiro está guardado não suporta a pressão fiscal, a Receita Federal vai levar o lucro. É como construir uma fortaleza com fundações de titânio, mas deixar a chave da porta principal debaixo do tapete para o governo entrar. E a ameaça eminente citada na análise tem nome: a reforma tributária de 2026. Esse é o ponto de ruptura para os grandes patrimônios gerados na pessoa física. A implementação do IVA dual e principalmente a taxação de dividendos cria um fenômeno chamado tax drag, ou arrasto fiscal. O que isso significa na prática, no dia a dia da conta bancária? Significa que a cada movimento de rebalanceamento, a cada realização de lucro ou dividendo recebido, a Receita Federal abocanha uma fatia. Isso funciona como um freio de mão puxado na mágica dos juros compostos. O famoso juros sobre juros perde a força. Você quebra o ritmo de alavancagem do capital no longo prazo. O dinheiro simplesmente para de crescer na mesma velocidade. E a solução desenhada pela Help Plan Consult no dossiê não passa por comprar um novo produto financeiro, certo? Nem um fundo de investimento mágico. Não.
passa por mudar o CNPJ da operação. A solução é puramente arquitetural. A recomendação central é a estruturação de uma holding SA fechada. Mas não é um movimento feito de qualquer jeito da noite para o dia. A regra número 1 é limpar a casa primeiro. Através do que eles chamam de Omni-Compliance. Isso mesmo. Envolve uma auditoria severa. O objetivo é identificar e eliminar ativos ruins, passivos ocultos e ineficiências enquanto os bens ainda estão na pessoa física. Ou seja, não levar lixo para a estrutura nova. Perfeito. Somente o patrimônio limpo e rentável migra para a holding. E onde está a blindagem matemática disso contra o tal arrasto fiscal? Fica no princípio do diferimento tributário. Quando o patrimônio está sobre o guarda-chuva de uma holding SA fechada, a receita gerada pelas empresas operacionais ou investimentos pode transitar por ali. E ser reinvestida. Exatamente. Pode ser integralmente reinvestida pela holding antes de sofrer aquela tributação pesada que recairia se o dinheiro fosse diretamente para a pessoa física. Ou seja, o capital cresce sem o atrito imediato dos impostos na ponta final, preservando o motor dos juros compostos. E além disso, tem a parte do planejamento sucessório. A estrutura de uma sociedade anônima permite que os patriarcas concentrem as ações ordinárias, mantendo o controle total da empresa e do voto. enquanto doam as ações preferenciais, que detêm os direitos econômicos, para os herdeiros. Isso mitiga substancialmente os custos abusivos de inventário, o imposto ITCMD e os litígios familiares. É uma engenharia de blindagem completa. É a comprovação de que proteger o patrimônio na atualidade não tem absolutamente nada a ver com abrir o aplicativo da corretora e escolher o produto que mais rendeu no último mês. Exige um diagnóstico profundo. Para consolidarmos a nossa imersão analítica de hoje, a gente observou como a suposta fraqueza do dólar lá fora não protegeu o real devido às pressões internas. Vimos o efeito dominó de um cessar-fogo forçar a liquidação emergencial de ouro para cobrir margens de garantia. E dissecamos como a Selic lá em cima e o aumento abrupto do custo operacional estão esmagando as empresas tradicionais. Sim. E constatamos que a sobrevivência passa por frieza comportamental e por uma estrutura jurídica inteligente como a holding para blindar o capital. A leitura dos bastidores que esse dossiê fornece é um lembrete importante. O nível de complexidade do ambiente econômico atual não deve gerar paralisia, deve gerar estratégia. E estruturação prévia. A estruturação é a única forma de garantir que a gravidade macroeconômica não destrua décadas de construção de riqueza. O que nos conduz a uma reflexão final provocativa para continuar ecoando após encerrarmos esta análise. Os dados comprovaram que 55% do enorme volume transacionado no mercado cripto era pólvora seca. Um capital gigantesco. Isso significa que há uma massa titânica de dinheiro institucional aguardando, estacionada em liquidez imediata, pronta para agir. Considerando que o segredo não é evitar a volatilidade, mas preparar-se estruturalmente para ela, o que exatamente vai acontecer com o mercado e com quem estiver com patrimônio desprotegido no exato milissegundo em que toda essa avalanche de pólvora seca concluir que a poeira baixou e decidir voltar às compras de uma vez só. É uma excelente reflexão para se ter em mente. Fica o questionamento para nossa próxima análise em Meston no Material. Até lá!